Eu sou o Rafa do De Graça e na nossa série Coragem nós vamos falar hoje sobre a coragem de Gideão. A história de Gideão está lá no livro de Juízes e nós vamos falar especificamente do capítulo 6 e o capítulo 7. Então Gideão foi fazendeiro, foi um guerreiro e depois foi um juiz. Ele estava ali com o povo e 7 anos já que o povo estava entregue na mão dos inimigos, dos midianitas. E tudo que eles plantavam, tudo que eles trabalhavam, cuidavam das ovelhas, do gado, os inimigos vinham e roubavam e destruíam. E o povo de Israel estava ficando pobre já, porque não conseguia vender, não conseguia comprar, não conseguia trocar. E Deus enviou um profeta no meio do povo dizendo assim, que Deus iria livrar o povo daquele sofrimento. Deus ia tirar o povo da mão dos inimigos. E logo um anjo aparece a Gideão. Gideão está lá trabalhando, cuidando lá do trigo, para que não falte alimento para sua família. E ele está malhando o trigo no lagar, num lugar escondido, para que os inimigos não roubassem o seu alimento, para que os inimigos não destruíssem aquilo que ele estava fazendo. E o anjo do Senhor diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que honra, olha que palavra bendita de um anjo do Senhor, hein? Já imaginou? Você encontrar com um anjo e o anjo dizer isso, varão valoroso. E logo Gideão começa a dizer o seguinte, mas se eu sou esse varão valoroso, um anjo do Senhor apareceu aqui, por que todo esse mal? E o anjo continua conversando com Gideão e diz assim, vai nessa tua força, não te enviei eu? E Gideão mais uma vez diz assim, mas eu sou o menor. Eu sou o menor da minha família. E além disso, a minha família é a mais pobre. Sabe o que eu aprendo com essa história? Deus viu muito potencial na vida dele. Antes dele mesmo. Deus diz a Gideão, você tem que fazer uma tarefa. Derrubar o altar que foi levantado para Baal. E Gideão pega 10 homens à noite e vai derrubar esse altar. Mas tem um detalhe, esse altar foi feito pelo próprio pai de Gideão. E no outro dia é interessante que os homens que adoravam esse Deus vão até aquele lugar, e eles olham e está tudo destruído. Gideão cumpriu aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus mandou. E rapidamente aqueles homens querem que Gideão seja morto. Eles vão até o pai dele e dizem assim, você tem que colocar o seu filho para fora da cidade para que ele seja morto. Eles queriam vingança. Mas o pai de Gideão foi muito sábio, sabe o que ele fez? Ele disse assim, se Baal é um Deus, então que ele se defenda, que ele se vingue. Aquele que tentar defender Baal será morto. E Gideão diz o seguinte para Deus, Senhor, se eu sou mesmo escolhido, eu queria que o Senhor me desse um sinal. E Gideão faz o seguinte, coloca um novelo de lã à noite, e no outro dia de manhã ele pede para Deus que, se o novelo estiver seco e em volta a terra estiver molhada, com o orvalho da noite, ele acreditaria que ele era o escolhido. E Deus faz exatamente como ele pede no sinal. E não contente ainda, Gideão pede outro sinal. Vamos fazer o contrário agora. Vai cair o orvalho, que o novelo esteja molhado, cheio de água, e toda a terra seja seca. E Deus dá esse sinal exatamente como Gideão pediu. Gideão agora vai junto ao seu exército. Muitos homens. E Deus disse para Gideão, é muito povo. E Gideão faz o seguinte, ele diz assim, olha, os que estão com medo, os medrosos e os covardes, podem ir embora. 22 mil homens medrosos foram embora do exército de Gideão. E a Bíblia diz que ficaram ainda 10 mil, então nós tínhamos 32 mil homens que estavam indo para a batalha. Mas 22 mil foi embora com medo. E depois diz Deus a Gideão, é muito povo, tem muita gente, Gideão. E sabe por que Deus estava falando isso? Para que Israel não se gloriasse. Gideão entende isso, escuta a voz do Senhor e fala assim, vamos beber água.
E todos que lamberem as águas, a Bíblia diz, Gideão tinha que colocar de um lado. E todos que se ajoelhassem para beber água, Gideão tinha que separar também do outro lado. Aqueles que lamberam as águas como cães, aqueles que pegavam as águas e lambiam assim, foram 300. E Deus disse: esse povo é que vai lutar com você. Aqueles outros 9.700 você pode despedi-los. Porque estavam de joelhos tomando água ali, estavam numa batalha, estavam indo para uma batalha, eles não podiam bobear, eles não podiam se ajoelhar e olhar só para a água. Eles tinham que estar em vigia, eles tinham que estar atentos ao que estava acontecendo ao redor deles. E meus irmãos, só 300 homens o Senhor deixou com Gideão. E Deus mostra mais uma vez que Ele não precisa de quantidade. Deus mostra mais uma vez que Ele ia fazer com que o nome dele fosse exaltado através da vida de Gideão e através da vida desses 300. Não precisava de 32 mil. Se você fizer uma conta rápida, não dá nem 1%. Já imaginou você ter um exército de 32 mil pessoas, 32 mil homens valentes? E em pouquíssimo tempo você tem 300. E Deus fala: é assim. São esses homens. São 300 corajosos que irão contigo e você vai vencer a batalha. Gideão vai até o arraial dos inimigos. E ele escuta uma conversa. Alguém diz assim: olha, eu tive um sonho e eu sonhei que descia um pão de cevada torrado aqui no nosso arraial e destruía tudo, e era uma confusão, quebrava tudo. E logo alguém disse assim: esse sonho, esse pão, sabe o que é? A espada de Gideão, o israelita. Meus irmãos, Gideão ouviu aquilo e adorou o Senhor, a Bíblia diz. E sabe o que Gideão fez? Saiu dali, de perto do arraial dos inimigos, subiu e foi, separou 3 esquadrões lá da sua equipe, dos seus 300 valentes, e deu cântaros, deu tochas e deu buzinas para eles. E Deus tinha dado uma estratégia, meus irmãos, que tem que ter muita coragem para fazer. Você ir para uma batalha com tocha, tudo bem, até chegar a um lugar. Você levar um cântaro vazio, sem água, e você levar buzina. E Gideão fala assim: vocês vão fazer exatamente o que eu fizer. E eles quebraram os cântaros, eles tocavam aquelas buzinas, e meus irmãos, eles gritavam. Eu fico imaginando o som, eu fico imaginando o estrondo de 300 homens corajosos de verdade, gritando. Nossa, devia ser uma loucura essa gritaria. Você já imaginou? Porque eles estavam muito confiantes com aquilo que Gideão tinha dito. Eles estavam acreditando na estratégia. E eles chegam lá e falam: espada do Senhor e espada de Gideão. Já imaginou 300 homens gritando isso? E eu imagino aquela loucura ali no arraial, todo mundo com medo, olhando ao redor e vendo fogo e vendo aquele estrondo dos cântaros quebrados. E depois o povo gritando: espada de Gideão, espada do Senhor. E eles saíram correndo, com medo, foi uma confusão, eles foram embora. Meus irmãos, eles ganharam a batalha com 300 homens sem desembanhar uma espada. Foi uma estratégia maravilhosa do Senhor para Gideão e muita coragem desse homem para seguir exatamente como Deus tinha dito. 300 homens ganharam uma batalha de um exército enorme, sem usar uma espada. Gideão venceu, porque Deus estava com ele. Porque Deus o escolheu, Deus o capacitou, e ele ouviu a voz do Senhor. E tudo isso foi para que o nome do Senhor seja glorificado. Coragem, varão valoroso. Coragem, você também pode vencer. De graça recebeste, de graça dai.